Ela é fonoaudióloga com um olhar especial para o ator. Camila Mercatelli. E aí, Camila, beleza? Beleza. Prazer em ter você aqui no nosso bate-papo. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Você sempre trabalhou com ator? Sempre, desde que eu comecei no SBT, na verdade já tinha uma experiência prévia com jornalista, com político, empresários. E aí eu tive a graça de conhecer Márcia Ítalo. Uhum. Eu já trabalhava, né, no SBT então com jornalistas, e aí o departamento de teledramaturgia precisava de uma fono, e aí eu fui chamada, e aí eu conheci a Márcia, e a partir dali eu comecei a me aperfeiçoar demais com o ator, e tudo que eu sei, um trabalho com o ator, eu aprendi com ela. E aí eu fui agregando tudo que eu tinha de experiência com voz, porque né, eu sou fonoaudióloga, fiz especialização em voz, fiz mestrado em voz, e em outros cursos, por exemplo, eu fui para Portugal fazer um curso de expressão facial, foi o primeiro curso mundial que teve, né, de expressão. Como assim curso de expressão facial? Foi um curso para a gente aprender a avaliar as microexpressões faciais. Tá. Então é muito interessante porque a gente mexe em inúmeros músculos da face, então para a gente conseguir identificar microexpressões. Tem uma série que é aquela Light Isso, exatamente, do Paul Ekman. Que o cara, ele tá mentindo, porque ele fez isso aqui. Exato, inclusive o cara que nos deu o curso, ele é uma cria do Paul Ekman. Que bacana. Então, e aí, funciona mesmo então o negócio? Funciona. Você fez esse curso com que intenção? Exatamente, trazer para os meus pacientes, para o ator, enfim, várias possibilidades de expressão. Uhum. Né? Então a gente entende que quando o ator ele precisa demonstrar emoção, ele precisa ter um conjunto, precisa ter uma harmonia entre voz, corpo, gestos, face. Então eu sempre trabalho isso com eles, por isso que assim, esse olhar especializado ele vai além de uma vibração de língua para ter uma voz bonita, né? Uma articulação clara. Então a gente tem que ter um conjunto que convença quem está assistindo de que aquela emoção é real. O cara se emocionando naturalmente, a expressão já não vem, ou a microexpressão ela pode fazer com que você passe uma emoção mesmo você não estando emocionado. Ela precisa, acima de tudo, assim, ela precisa ser sentida de fato. Precisa. Sim. Né? Tá. Porque só a técnica em si, ela não... E assim, não é uma coisa muito consciente, né? Não existe aquela teoria de, olha, você levanta um pouquinho aqui, estica um pouquinho aqui, porque não fica absolutamente natural. Perfeito. Né? Então, a partir do momento que você sente, aí você vai analisar, vamos supor, se a gente bate uma foto, você vai analisar, olha, aqui você subiu um pouquinho, né, do mento, ou você contraiu aqui, ou o orbicular do olho, porque é tudo muito milimétrico. Mas é muito detalhista. Muito detalhista. Né? Existem aquelas expressões que são mais universais, como raiva, nojo, alegria, tristeza. E existem as combinações dessas expressões, que aí são ajustes milimétricos. Sutis demais. Muito que às vezes o cara de boquinha aqui, fechada... Né? Ou uma levantadinha aqui do nariz. Já passa a intenção, às vezes, numa pequena... Interessante. Mas são sutilezas. Que às vezes com um adulto é muito mais fácil a gente trabalhar, porque a criança muitas vezes até desconhece, porque não vivenciou determinadas emoções. Claro. Né? Então é um trabalho muito gostoso da gente fazer. O trabalho de fono era assim, só com quem precisava ou era um trabalho com o elenco inteiro? Elenco inteiro. Elenco inteiro. Isso, e a gente fazia desde do momento da escalação do elenco. Então, com a Márcia eu fazia os testes, para a seleção, a gente fazia toda uma avaliação e a gente desenvolveu um método de avaliação muito apurado. Então, que vai além dessa coisa, se está articulando bem, se tem uma voz clara ou não. Então, assim, quais são as vozes da emoção? Né? Você consegue imprimir, por exemplo, pela voz, as intenções emocionais do texto, se tem um não verbal expressivo ou não. Né, se mostra, porque a gente se comunica com o corpo inteiro. E aí eu levo esse trabalho não só para ator também. Eu também aprendi a olhar com esse olhar que eu aprendi, né, com o ator, para, por exemplo, palestrantes,
empresários, advogados, porque a comunicação a gente separa teoricamente, né, didaticamente, para facilitar a compreensão, mas a gente se comunica com um todo. Hoje os empreendedores, eles têm as suas redes sociais e querem falar com... Exato. E às vezes não sabem falar direito, né? Eles e é isso, têm... por exemplo, por que os youtubers, né, os novos youtubers, eles têm tanto apelo com a sua audiência? Porque eles se comunicam de uma maneira muito natural. Eles se comunicam assim, como se estivessem conversando com quem está em casa. E por isso que tem tanta aceitação. Agora, as pessoas que têm mais dificuldade e que travam diante da câmera, por isso que às vezes a aceitação com o público não é tão grande. Porque olham para a câmera e veem na câmera um inimigo. Entendi. Então, esse trabalho até de desconstrução, o que é a câmera, como é que eu me dou bem com ela, como é que eu pareço natural. Tudo isso a Fono também trabalha. Que coisa doida, porque eu nunca pensei nisso. Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu sempre fui muito intuitivo, né? Então, assim, eu sei que eu tenho travações sem ter consciência. E que deve ser por conta disso também, né? Também. Mas sabe qual é o problema também, acho que da minha profissão, Charles? As pessoas tinham a ideia de que a Fono trabalhava apenas no aspecto curativo. Então, o que significa isso? A Fono só pode reabilitar alguém que já tem um problema. Então, por exemplo, se você usa a sua voz de maneira inadequada e abusiva, você fica rouco, aí você vem me procurar para eu poder tratar você. Mas já de bastante tempo para cá, a gente trabalha na habilitação da comunicação. Então, o que significa isso? Você não precisa ter um problema. Se você quiser falar melhor, se expressar melhor, aperfeiçoar a sua comunicação de alguma forma, você procura um profissional, um fonoaudiólogo, que vai te orientar em todos esses aspectos. Entendi. Né? E para o ator, a gente trabalha também na prevenção de problemas. Porque o ator tem na voz um principal instrumento de trabalho. Né? Se um ator chega rouco no estúdio, ele compromete a gravação, compromete um dia de gravação, e a gente sabe o quanto custa um dia, né? Uma gravação. Se a gente tem que pendurar uma cena, Sim. Super importante, porque um ator está sem voz, isso gera um custo gigante para a produção. Com certeza. Tem Não que é? puxar a cena, buscar, dispensa a galera. Pois isso literalmente gera um custo, é muito oneroso. Então, a gente trabalha nessa prevenção e na adequação de pontos que são necessários. Às vezes precisa chegar numa emoção X, e aí precisa chorar, e aí precisa gritar, e aí eu preciso conseguir uma eficiência nesse grito sem machucar as pregas vocais. Se as pessoas soubessem, prega vocal é músculo, tá? E a prega vocal vibra como uma onda, assim. Se as pessoas soubessem a quantidade de vezes que ela vibra por dia, e que a quantidade de movimentos que a gente faz, de ajustes que a gente faz com essa musculatura, e como a gente utiliza isso sem esse aquecimento prévio, e a probabilidade que a gente tem de fazer uma lesão, a gente faria esse exercício Com certeza. todo dia, Com várias certeza. vezes. Com certeza. Eu sou um desses que preciso fazer isso todo dia, Opa, sabia? maravilha, está indo aqui, Com a gente certeza. começa. Camila, como é que as pessoas te encontram? Bom, eu tenho um site, né, que é www.camilamercatelli, com dois L's, tá. e no final.com.br. Tem o meu Instagram, Sim. que é @CamilaMercatelli, e ali tem meu telefone, Sim. tem meus dados para entrar em contato. Então você atende empreendedores, crianças, Atendo, jovens, faço atores. media training, Maravilha. para quem quer falar com a imprensa. Show, bacana. Camila, olha, muito obrigado pela sua participação aqui. Você, querido, também. Beleza, e vocês aí, ó, vamos cuidar da voz aí. Você que é empresário, precisa falar bem para os seus funcionários. Você que é colega, que é meu colega, que é ator. Né? Você, criança, que precisa também aprender a se comunicar. Então, você que está precisando desse trabalho, entre em contato com a Gloss. Preenche o formulário aqui embaixo, coloca seu nome, endereço, telefone, que a gente vai entrar em contato com você e você vai conhecer as nossas atividades e também as nossas atividades online e presenciais. Beleza? Camila, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Beijo. Bye, bye, gente. Até mais.